Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer aqui uma experiência interessante utilizando a ferramenta Node-RED. Para quem não conhece, o Node-RED é uma ferramenta de programação baseada em nós. Ela foi criada originalmente para automação de IoT, ou seja, dispositivos diversos, interligados de diversas maneiras via internet aí, você conseguir reuni-los e com isso você realizar uma automação entre eles. Então, um sensor, vamos falar num ambiente, por exemplo, predial, um sensor de temperatura que manda ligar um sistema de ar-condicionado e assim por diante, tá? E, obviamente, como ele trata justamente dessa questão de comunicação, é possível também comunicar com PLCs para poder aquisitar informações e fazer essa automação, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês com o Node-RED, que eu já tenho instalado o Node-RED numa máquina virtual de Linux. O que eu vou fazer é rodar a aplicação do Node-RED, que ele é como se fosse uma espécie de um servidor, ele roda a aplicação e ali, se você tem alguma programação que foi feita, ele vai rodar essa aplicação e a interface para você poder acessar a programação e fazer a programação é através de um browser, né? Então, lá no caso do Linux eu vou usar o Firefox, mas poderia ser o Google, Google Chrome, ou então algum outro browser aí, ok? Bom, então, para quem quiser depois estudar um pouquinho mais a respeito do Node-RED, o intuito aqui não é tanto a gente falar a respeito do Node-RED, tá aí o site, é node-red, tudo junto, .org, node-red.org. Bom, então vamos lá. O que nós vamos fazer hoje? Hoje o que nós vamos fazer é que nós temos um PLC da série Q, eu tenho ele ligado aqui numa porta Ethernet, e esse cabo Ethernet está ligado diretamente no meu PC, ok? Então é através dessa porta que está aqui no meu PC que eu vou fazer a programação do PLC e vou comunicar com ele com o Node-RED, ok? Muito bem, então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir o meu GXWorks 2, já está aqui, e eu vou criar um projeto novo. Então essa CPU é uma CPU do modelo Q04UDV, já está aqui selecionada. A linguagem de programação pouco importa, nós vamos mexer apenas na parte de parametrização, ok? Bom, e aí, o que eu preciso configurar aqui? A primeira coisa que a gente precisa saber é que o Node-RED ele faz acesso aos dados do PLC série Q através do protocolo MC Protocol, que é um protocolo que já existe nativo nessa porta direta da CPU, mas que você precisa configurar. Você precisa abrir um canal e determinar um número de porta que vai ser a porta de acesso para esse protocolo do tipo MC Protocol. Então, vim aqui em Parameters, PLC Parameter, Built-in Ethernet Port. Vou deixar esse endereço IP que aqui está. Ele está na mesma classe do que eu tenho na minha máquina virtual de Linux e também da minha máquina real. Então, esse endereço 339 para mim tá bom. Se você precisar alterar, você altera aqui. Okay? Antes da gente passar para o Open Settings, vou deixar ele em binário. A gente vai ver que depois tem uma configuração lá no Node-RED em que você pode alterar a formatação de dados, e essa formatação de dados ela se aplica, um dos protocolos aos quais ela se aplica é o MC Protocol, mas eu vou deixar em binário. Por que eu vou deixar em binário? Bom, porque é mais rápida a execução do binário, ele utiliza menos bits e para mim vai atender perfeitamente. E uma outra coisa que eu vou fazer é clicar aqui, ó, Enable Online Change, e veja que está aqui MC Protocol. O que isso significa? Significa a permissão para que você escreva dados no PLC. Se você tivesse qualquer motivo para bloquear a escrita, que fosse apenas leitura de dados do PLC, valeria a pena você deixar isso aqui desticado. Tá? No meu caso, eu vou escrever informações para mostrar que é possível ler e escrever, então eu vou deixar ticado aqui, ok? Restante, não vou ticar em mais nada. E agora nós vamos partir para o Open Settings. Lembrando que há uma coisa importante. O Subnet Mask, tá? Aqui eu não preciso configurar porque ele já vai de acordo com a classe do IP que eu tenho, ele vai deixar já a máscara habilitada. Então não vou nem configurar a máscara aqui porque eu não tenho
a minha rede subnetada, tá? Então ela vai ser direto conforme classe C. Então vou dar um Open Setting, clicar em um Open Setting e uma dessas conexões, né, das 16 possíveis que eu tenho nessa porta, lembrando que isso não são conexões físicas, são conexões lógicas, ou seja, pela mesma porta física você tem possibilidade de abrir 16 conexões. Eu vou escolher uma dessas conexões, no caso vou escolher a segunda aqui, para que ela processe o protocolo de tipo MC Protocol e vou definir para ela um número de porta. Então vou colocar aqui 10.000, tá? O número de porta é importante a gente pensar que o ideal é que sejam sempre números acima de 1024. Até 1024 são chamadas portas conhecidas da internet. Então, porta 80 a gente sabe que é uma porta para HTTP, porta 20 é para FTP e assim por diante. Então, até 1024 é interessante você não configurar. Em particular, aqui no PLC, existem algumas portas reservadas. Mas se você colocar um número de porta que ele não aceitar e que tiver reservado, ele vai te dar uma mensagem dizendo, olha, você não pode usar essa porta. Então, aqui no caso, eu coloquei 10.000 e ele não deu nenhuma janela de pop-up. Então, aceitou a porta 10.000 e nós vamos manter essa porta 10.000, ok? Um end aqui. Em seguida, eu vou dar um end aqui. E agora, eu vou carregar essa configuração no PLC. Então, online, escrever para o PLC. Vou carregar programa e parâmetro. Então, execute. Isso que vai passar a CPU para stop. Legal. STOL. Está carregado. Bom, agora tem uma coisa importante que eu preciso fazer aqui. Depois que eu carreguei os parâmetros, tá? Nessa CPU, para que tome efeito essas mudanças de configuração, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer é resetar a CPU. Obviamente eu posso fazer isso pelo software, tá? Mas para a gente ter certeza de que foi realmente resetado, eu vou fazer aqui pela própria CPU. Então vou abrir a tampinha aqui. Vou aqui colocar na posição de reset, que é a chave para esse lado, ela tem mola. Vou segurar por um tempo, ele vai piscar o LED de erro. Tá? É normal isso acontecer e depois volto para a posição run, que é a chave para o lado direito. Aí. Então vou fechar aqui. Bem? E agora, retornando aqui para o meu software, já está tudo certo. Não deu erro na CPU. Agora o próximo passo é a gente partir para o Node-RED. Bom, e aí eu tenho o Node-RED instalado na minha máquina Linux. Então, só destravar a máquina aqui, né? Certo? E para ativar aqui o meu Node-RED, eu vou colocar ele em execução. Então, eu simplesmente digito aqui no meu terminal, Node-RED, Enter, e ele vai iniciar a execução do meu Node-RED, se eu tiver qualquer tipo de automação. Então, repara que esses flows que ele fala são as páginas de código, okay? Onde eu tenho as minhas automações. Então, aqui já está rodando a minha automação, mas se eu for alterar a minha automação ou criar alguma coisa na minha automação, para eu poder acessar isso que está rodando aqui como uma thread, ou ele está rodando em background aqui dentro do meu Linux, fazendo as comunicações, fazendo as automações, as lógicas, executando as lógicas, a interface de programação é através de um browser, como eu havia dito, tá? E aí eu tenho que abrir, né, ele me abre aqui uma porta, né, vou até copiar esse endereço, ele abre uma porta 1880, que é local, 127.0.0.1, é um localhost, ou seja, é um endereço interno, né, dentro aqui do meu próprio Linux, e aí eu vou acessar justamente esse endereço para poder ter acesso a uma interface gráfica de programação. E lá está. Então, eu tenho aqui a minha página onde eu coloco a minha programação. E quando você for trabalhar com o PLC da série Q, a primeira coisa que você precisa fazer
é instalar esses dois nozinhos aqui, ó, tá? Que servem para fazer a comunicação com o PLC. E como é que você faz isso? Para você adicionar esses dois nozinhos, ele existe não só de Mitsubishi, mas de outras coisas também, tá? Você vem aqui, nesse menu suspenso, que está aqui com esses 3 risquinhos, vem em Manage Palette. Manage Palette, você vem aqui em Install, e aí você procura aqui, ó, Mitsubishi. SUBI SHI. Muito bem. Em particular, o que eu instalei foi esse aqui, ó, Node-RED Contrib MC Protocol, tá? Repara que já está instalado aqui. Tem alguns outros aqui, tem esse aqui que é para comunicar com FX pela porta de programação, não vai ser o caso, tá? Nós vamos nos fixar nesse daqui. Então, se você for reproduzir o que eu estou fazendo aqui, eu recomendo você instalar essa contribuição aqui, que tá, essa 1.21 aqui, etc. Tá? Que aqui está, ok? Muito bem. No meu caso já está instalado, no caso de vocês, clicaria aqui para poder instalar e ele vai aparecer justamente aqui do lado, na sua palete, né, no lado esquerdo, esses dois nós. Então vamos primeiro ler uma informação do PLC que é mais simples, né? Então eu vou clicar e arrastar aqui esse MC Read. Em seguida eu preciso de algo para poder disparar essa comunicação. Então eu vou usar esse Inject. Ok? E aí eu vou colocar ele aqui. E aqui nesse Inject eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer aqui, digamos, que eu vou usar booleano mesmo, tá? E aí eu vou pedir para ele injetar em intervalos de 0.5 segundos o valor true ali para ele poder mandar executar o MC Read aqui. Ok? Então, beleza. Muito bem. Então, ele vai injetar esse valor. Vou colocar aqui para poder monitorar o que está acontecendo esse nó aqui debug. E aí vou interligar aqui. Ok? Muito bem. No debug eu não preciso a princípio configurar nada. O MC Read eu preciso configurar. Até ele tem um triângulozinho vermelho aqui, né? Então eu vou dar um duplo clique. E aí eu tenho aqui na minha configuração, deixa eu até apagar essa configuração que está aqui. Para a gente começar do zero, né? Então, vou colocar um nome para ele, por exemplo, Lê SD412. O SD412 é um registrador interno do PLC série Q que ele incrementa a cada 1 segundo, ok? Como ele já existe lá e já incrementa a cada 1 segundo, eu não preciso fazer programa nenhum, eu acho que é a maneira mais fácil de nós colocarmos ali nós enxergarmos qualquer coisa sem precisar ficar fazendo programa, né? E aí eu preciso adicionar uma conexão aqui. Então vou clicar aqui, vou dar um nome para ela. O nome eu posso dar o nome que eu quiser, sempre relacionado à minha realidade. Então eu vou falar, sei lá, PLC Q, por exemplo, tá? Eu vou colocar o endereço IP do PLC, ou seja, esse endereço que estava aqui, certo? Então, vamos lá. Então, 192.168.3.39. Ok? Porta 10.000. Por que 10.000? Porque foi essa porta que eu configurei aqui. Perfeito? Muito bem. Em seguida, frame 3E. Frame 3E existem diversos tipos de frames que foram criados de acordo com o tempo e que ele permite acesso a mais ou menos dados. O 3E ele é um frame bem estável de comunicação, ou seja, é uma sequência de dados, imagina como se fosse uma formatação de uma mensagem que funciona bem com série Q. Eu vou manter o 3E, tá? Se você estiver usando CPU série A, que é mais antiga, tá? Ou algumas CPUs FX3 com Ethernet, ele usa o formato 1E, que é mais antigo, tá? No caso, vou deixar 3E. Muito bem. Vai ser TCP. Por quê? Porque eu configurei aqui como TCP, certo? TCP tá aqui, ó. Muito bem. PLC, série Q, não precisa nem dizer. Não é QNA. QNA é outro PLC, ok? CPU Q04UDV CPU é série Q.
ASCII e mode, né? Então aqui eu não setei como ASCII, né? Tá como binário, então não mexo aqui, certo? Beleza? Deixa do jeito que tá. Rede, aqui esses 4 dados eu vou colocar exatamente para que eu me conecte, para que eu leia dados do CLP que eu estou conectado. Eu não vou através desse CLP acessar uma outra rede, acessar uma outra estação. Então eu vou colocar exatamente como se fosse essa CPU local, a primeira que eu estou acessando é de onde eu vou extrair os dados. Para isso eu tenho que colocar aqui no número de rede 0. Esse PC number ele se aplica com relação a você acessar um outro PLC, alguma coisa nesse sentido, tá? Então aqui 0xFF seria para acessar o local, que é mesmo que 255. Vou colocar 255, que é a mesma coisa que 0xFF. Destination Module. Isso aqui é se você tivesse um outro módulo que você fosse acessar uma outra CPU, você teria que colocar qual que é esse destino, tá? Então, para não complicar muito aqui, a gente tem que ficar fazendo muita explicação, vou colocar exatamente o que está aqui, que é o default, que é para acessar localmente, que eu tenho que colocar. Isso aqui eu vou colocar em hexadecimal para facilitar não ter que ficar convertendo, tá? E nesse módulo de destino, qual que seria o número da estação dele? Eu não vou acessar outro módulo, vou acessar ele mesmo, vou colocar 0 aqui. Tá? Lá estava 0x0, 0 em hexa, 0 em decimal, é o mesmo 0, ok? Beleza? Timeout, vou deixar um segundo, beleza. Então, vou dar um add, ele criou essa conexão, veja que eu poderia ter criado outras conexões, né? Com outros PLCs. Ok? Então, vou criar uma conexão só. Tá lá, PLC série Q. E eu vou colocar o endereço, né? Então eu falei que eu ia ler o SD 412. Então você coloca o endereço, né, do registrador que você tem no PLC, ok? O SD 412 é aquele que incrementa a cada 1 segundo para a gente poder enxergar lendo uma informação que não é uma informação estática, ok? Então um done aqui, bem? Uma vez dado o done, vamos fazer o seguinte. Para que tome efeito essas configurações que eu fiz, eu preciso dar um deploy. Então vamos dar um deploy. Opa, aqui ó, good. Já conseguiu ler o PLC com a configuração que a gente colocou, né? E aí se eu vier aqui, ó, nesse debug messages, olha só. Você vai ver aqui que o dado já está sendo lido, né? Vou dar um reset até aqui, ó. Vendo, ó, 642, 643, como eu tô lendo a cada meio segundo, né? Então, ele varia a cada 1 segundo. Então, às vezes acontece de ele pegar em sequência o mesmo valor. Tá? Mas ele já está lendo, né? Agora nós vamos fazer o contrário, vamos escrever. Como é que eu faço para escrever? Para escrever a mesma história. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um MCWrite. Ok? Vou utilizar esse mesmo nó, ou seja, a cada 1 segundo lá ele vai ficar escrevendo. Eu vou escrever sempre o mesmo valor, mas até aí não tem problema. Obviamente não vou poder escrever no SD412, então vou escrever numa variável, tá? Que eu tenha disponível. Como não tenho nenhum programa no PLC, eu posso escrever em qualquer variável. Eu vou escrever, no caso, na variável D100. É uma variável, é um registrador que a gente pode guardar dados numéricos. Vou escrever nele. Tá? Eu vou escrever aqui, ó, escreve D100, um nome para ele, para eu poder lembrar ali. E aí o dado que eu vou escrever, digamos, 25. Okay? Então esse é o dado que eu vou escrever. Então vou dar um done aqui, certo? E aí, mas ele não tá good ainda, eu preciso dar um deploy, né? Então vamos dar um deploy. Ó, good. Será que ele escreveu lá no PLC? Vamos ver. Então voltei aqui no meu GXWorks 2, vou colocar aqui no meu watch. Se o teu watch não tiver aberto, você vem aqui em online, watch, né? E aí você vem register to watch, por exemplo, ele vai abrir aqui para você o watch 1, ok? Eu vou colocar aqui o D100, D100, vou dar um enter, e aí ele não está monitorando ainda. Eu tenho que clicar com direito, start watch. Aí ele vai iniciar a comunicação. Um tempinho, que meu computador está meio carregado aqui. Né? E você vê que o valor 25 está aqui, ó. Se eu tentar escrever qualquer coisa aqui no lugar, ele vai escrever o 25 por cima, ó. Tá vendo? Então, realmente, a cada 1 segundo está sendo escrito o valor 25 dentro do D100. Beleza? Então,
Basicamente é assim que a gente faz para comunicar o Node-RED com o PLC série Q. Com outros PLCs é a mesma história, é da mesma forma. Eventualmente as janelas vão mudar um pouco. Os PLCs mais novos é o GXWorks 3, mas o caminho é o mesmo. Configurar uma das conexões com o MCP Protocol, definir porta e escolher o protocolo correto ali. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.